Steph Talks Live, um oferecimento Stefanini, co-criando soluções para um futuro melhor. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui no Kickoff 2023. Eu sou a Cris Ortigosa, consultora de Insights e Estratégia. Trabalho no time de inovação junto com o João, que vai se apresentar aqui em breve. E a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui dos pilares aqui de inovação e contar um pouquinho também das iniciativas que a gente tem aqui na área. Oi pessoal, eu sou o João, sou gerente da especialização de futuros e novas abordagens. Hoje com a Cris aqui vamos bater um papo sobre vários temas, né, de inovação, Sim. Essa visão de iniciativas, o que vemos trabalhando nesses últimos anos e um pouco a visão que a gente tem de evolução do mercado em questões de inovação. Exato. Bom, acho que para contextualizar um pouquinho, né, dos pilares aqui de inovação, a gente trabalha, né, em 4 pilares. Então, tem as capacidades, né, que são nossos frameworks de transformação digital para o mercado, né? Tem a parte também de ecossistema, onde a gente cocria novas lógicas junto com a Stefanini e atores também do mercado, aqui onde entram as nossas comunidades, que depois a gente vai contar um pouquinho aí mais para frente. Tem a parte de cultura também, né, que é todo esse conhecimento que é gerado na Sala 87, que é o nosso espaço de inovação, né, que representa o DNA de inovação da Stefanini. E também a experiência, que são os nossos hubs de inovação, tanto aqui no Brasil quanto nas outras regiões. Aí, João, acho que seria legal a gente contar um pouquinho, né, desses frames de transformação que a gente está trabalhando e que a gente também tem aí pro mercado. Sim, bom, eu acho que antes de entrar nos framers, eu acho que uma das coisas que a gente deve começar a falar mais na inovação é da importância que tem o design para a geração de valor. Porque, vamos lá, muitas das coisas que a gente cria na hora de falar de frameworks têm inspirações e, de fato, tem as bases nas questões de design. Então, por exemplo, quando a gente fala de entender problemas do usuário, entender problemas do negócio, a gente precisa de ferramentas como Design Thinking, mas ao mesmo tempo, na hora de querer implementar, vamos para o Lean Design, e aí começamos a juntar com as questões de startup. E no final, essa visão não fica agora só no produto, no serviço, senão terminamos passando para a questão de ecossistemas. Então, assim, o design, ele fica presente todo momento, mas ele evoluiu e começou a conectar mais com o negócio. E assim, eu acho que a imagem que a gente tem do design em geral é que ele é muito visual, no sentido, quando você fala de designer, já está vendo num perfil de UX, num perfil de designer visual para fazer publicações, mas na real, o designer está muito mais focado, no caso de inovação, para a questão de como atender o negócio, e aí tipo, aparecem perfis como desenhadores de estratégia, desenhadores de ecossistema, que são perfis que até não podem existir hoje no mercado com esse nome, mas que já estão acontecendo e estão começando a ser nesse desenvolvimento. E aí, nesse sentido, a gente tem vários frameworks na Stefanini. Nós trabalhamos desde essa visão de como resolver os desafios dos negócios dos nossos clientes, end-to-end. Então, nós começamos com a estratégia, definindo essa questão de entender qual é o contexto dele, quais são as capacidades atuais dele, e passamos por uma visão de que iniciativas podem ser geradas, como podemos gerir essas iniciativas e como podemos engajar tanto a organização como os colaboradores e os atores no ecossistema para levar essa iniciativa até sucesso. Aí temos outros frameworks que são um foco específico desse framework maior. E aí a gente começa a focar em temas chaves que entendemos no mercado, como pode ser ESG, como pode ser a questão de ecossistemas de negócio ou a gestão de áreas de inovação. Sim, eu acho que é muito legal assim ter essa visão mais end-to-end, né? Acho que é muito importante e é o que você comentou, né? O design, ele é a base de todo esse processo. Entrando acho que um pouquinho, né, não sei por onde seria melhor começar, se seria melhor até abordar um pouquinho desse framework de ecossistemas, né? Que aí a gente tem essa visão mais integrada. Ou se você gostaria também de começar falando, né? Eu acho que falar de ecossistemas está legal, porque no final o ecossistema é um dos últimos frameworks que a gente vem trabalhando, e um trabalho de pesquisa há vários meses, mas não só da pesquisa mesma, sino desse senso que a gente conseguiu
na hora de ir com nossos clientes, identificar que eles estão procurando esse desenvolvimento de ecossistemas, que não é só questão de conectar parceiros, né? Porque temos essa questão da plataforma, de um ecossistema pensado como plataforma, mas ele o que faz? A gente tem os fornecedores, a gente tem alguns atores específicos com que nós trabalhamos, mas sempre fica muito centralizado. Então estamos vendo uma tendência de descentralização das relações entre os atores dentro do ecossistema, procurando oferecer esse end-to-end para os clientes. Então agora, tanto faz quem que vai entregar todo o serviço, enquanto o importante fica na visão de que ele tenha tudo, né? Falando do consumidor, falando do usuário final. E assim, pode ser que você atende certa parte da jornada, mas a proposta de valor que você quer levar é atender toda ela. Então você começa a procurar atores que possam completar aquela cadeia de valor e aí fica muito mais rico a interação com o cliente. A gente viu que é realmente uma necessidade e começou a definir quais serão as nossas bases, essa visão da Stefanini e a toda a experiência que a gente tem no trabalho com nossos clientes, para criar um framework que seja mais simples para eles, ter esse acompanhamento durante o processo da criação de ecossistema. E aí pode ser um ecossistema que nasce a partir de uma proposta de valor que já existe e eles querem potenciar e escalar, ou pode ser um ecossistema que ainda não existe, que está muito nas bases, e a gente quer acrescentar ele, quer criar ele desde zero. Então tem essas visões diferentes. Eu acho que uma das coisas importantes também é saber a diferença entre o Open Innovation e a visão de ecossistemas de negócio. Enquanto o Open Innovation ele está focado em acelerar aquela geração e aceleração de iniciativas de inovação dentro da organização e que tem um olhar também de contato com o mercado, a visão de ecossistema ele é um pouco maior. Ela procura essa visão descentralizada com a conexão dos atores e, de novo, essa criação da jornada completa de atendimento para o cliente. Inclusive, Cris, você participou com a gente, né? A gente Sim. trabalhou juntos no desenvolvimento, vamos trabalhando em outras iniciativas, não só para que ele fique como framework da gente na nossa consultoria, mas também começar a levar ele como uma metodologia de trabalho que possa ser aplicada por outras áreas de inovação. Exato. Não, e eu acho importante até mencionar que esse modelo de ecossistemas, né, é uma tendência também que vem se desenhando aí no mercado. Então, acho que dando uma contextualizada, né, para quem também não tem tanta familiaridade com o modelo em si, esse modelo ele nasceu na China, né, então lá inicialmente, né, na China. Nos Estados Unidos, as grandes de tecnologia, elas também começaram esse movimento e aqui no Brasil, esse modelo ele está sendo trazido, né, pelas empresas, muito pelas empresas de varejo. E a Stefanini, ela tem esse modelo de ecossistemas, né? Então, a gente acaba também, acho que uma das grandes forças, né, nossa dentro de casa é ajudar os nossos clientes a se transformarem a partir das transformações que a gente está fazendo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se transforma, a gente também ajuda aí os nossos clientes a se transformarem e aí acompanhando eles nessa jornada. Sim, não, de fato, só para encerrar um pouco a visão dos frameworks, né? Eu acho que mais que o framework em si, porque a gente pode ter vários, o importante é a gente entender qual que é a necessidade da organização, que o que ele está precisando nesse momento, para conseguir escolher bem dentro desse toolkit o que a gente pode utilizar e precisa. E no final, seja qual seja o framework, a gente sempre precisa começar pela estratégia, entender o propósito do porquê ele quer fazer isso. Por que eu quero fazer um ecossistema, por que eu quero gerar inovação, por que eu quero criar uma nova proposta de valor, definir o porquê nos dá as bases para escolher melhor as ferramentas e a visão de plano de trabalho que a gente tem que levar no acompanhamento dos clientes. E também para ter esse direcionamento sempre olhando para o futuro, né? Sempre. Onde a gente quer chegar e a partir daí fazer esse backcasting de iniciativas para a gente conseguir de fato concretizar e assim, toda essa estratégia. É importante deixar claro isso, que tudo começa pelo entendimento da situação, da organização, porque isso é muito de um perfil consultivo. Que o que a gente precisa na hora de abordar esse tipo de desafios mais complexos, que é a capacidade de conseguir entender as pessoas. E eu acho que isso é uma boa ponte para começar a falar das questões de cultura, né? Essa mudança de mindset que nós precisamos fazer, né? em toda a cadeia de atores dentro da abordagem de desafios de negócio é muito importante.
Por exemplo, você sabe que a gente vem trabalhando no nosso self-assessment de inovação dentro da área, né? Nós temos uma ferramenta já para identificar qual que é o tipo de inovador, né? Se você é mais pensador, se você é mais executor. E por que é importante esse tipo de ferramentas, né? A gente às vezes acha que está em um estágio específico, acha que tem um mindset, mas sempre precisamos de alguma ferramenta para nos falar onde é que estamos realmente, qual que é o caminho que a gente poderia desenvolver a partir do ponto inicial. Então, voltando para a questão do mindset consultivo, né? É importante, na hora de abordar os desafios do negócio, entender o porquê. E para isso a gente precisa de capacidades de observação, de análises, mas ao mesmo que são próprias dos pensadores, mas ao mesmo tempo capacidades de execução, capacidades de planejamento, de detalhamento de como queremos trabalhar. E cada uma delas cumpre um papel dentro do processo de design. Eu acho que o trabalho de cultura, de aculturamento, de definição de mindset é muito relevante nas equipes de inovação. Elas de fato precisam ter esse pensamento ambidiestro, né? Essa capacidade de ser altamente criativos, mas ao mesmo tempo conseguir executar as coisas, que é uma das características também da nossa equipe. E é muito engraçado porque no final termina se encaixando os perfis nos tipos de especializações e trabalho que a gente tem. Mas ainda assim, quando tem alguns perfis um pouco mais específicos, todo mundo compartilha esse certo equilíbrio do pensamento ambidiestro. E aí, Cris, eu não sei como você vê isso, nessa relevância, sobretudo os perfis M's, que já se falou muito. Sim. Não, acho que é muito importante a gente ter esse equilíbrio, né? Como você comentou, porque o time, todas as pessoas, elas são únicas dentro do time, né? E a partir do momento que a gente tem esse entendimento, né, dos pontos fortes de cada um, a gente consegue também distribuir eles nas melhores áreas, né, que a gente tem internamente, para que essa engrenagem ela funcione de uma forma mais fluida, de uma forma mais sistêmica, de uma forma mais orgânica aí dentro da área e, consequentemente, para fora também, né? Tanto para a companhia internamente, quanto também nas abordagens que a gente faz com os nossos clientes. Não, com certeza. Por isso é importante também na dinâmica das áreas de inovação, a gente não esquecer que, além de atender ao negócio, seja interno na organização, seja na visão de consultoria para criar valor para clientes, é importante ter um espaço para puxar esse pensamento estratégico, de design dentro da própria área, dentro do próprio time. De fato, é uma das práticas que a gente tem na nossa área, que procurar fazer constantemente experimentos, seja qual seja a especialização onde a gente trabalha. Exatamente. Então, o self-assessment é um exemplo disso, né? A gente não tinha pensado no início, saiu como um experimento próprio para nós e agora estamos abrindo, né, para o resto da organização. E estamos trazendo aqui no Kickoff, né? Estamos trazendo aqui para o Kickoff, isso que é o bacana, porque aí a gente já está envolvendo a organização como um todo, também não só a nível local, né? Não só Brasil, mas trazendo as outras regiões aí também para o jogo e para essa experimentação aí. Sim, e é importante isso, de fato, na especialização de futuras e novas abordagens, a gente trabalha muito isso com criar coisas que às vezes estão no zero, né? Estando nada, a gente precisa criar e ser muito resiliente, porque tem vezes que vamos estar desenvolvendo alguma coisa, a gente no caminho dá conta que não era por aí, né? A gente tem que dar uma virada e recomeçar, e está tudo bem, né? Que é parte, novamente, desse mindset de a gente se reinventar constantemente. E aí a gente entra em capacidades de novo, né? Nessa visão de como criamos esses frameworks, e conectamos com cultura, que é o mindset desse inovador, e aí temos o ecossistema, que é tão importante. Porque assim, pessoal, não adianta a gente só criar coisas sozinho em casa. A gente precisa começar a conectar com o que está no externo, né? Tanto na hora de olhar para ver o que está faltando aí para criar, e uma vez que a gente já tem uma ideia, como consigo implementar isso conectando com outros atores. Então a gente teve um trabalho forte aí de conexão, tanto na visão de programas como comunidades. Eu acho interessante falar uma comunidade que é a WIN, né? Que você conhece bem, você já vem trabalhando um monte de tempo aí. Exatamente. Não, a comunidade WIN, né, que é Women Innovation Network, ela é uma comunidade de mulheres líderes em inovação, né? Não necessariamente que estão trabalhando na área de inovação, mas que tenham vontade de fazer a diferença e de inovar, né? Seja no modelo de liderança, seja na forma como que ela atua dentro da área, né? Para o mercado. Então, a gente vem construindo, né, essa rede
de mulheres já tem, acho que uns 2 anos, mais ou menos, né? Então, começou na pandemia e aí foi um desafio grande aí pra gente também, em função disso. Ao mesmo tempo, também, como tudo tem os prós e contras, né? Então, um lado positivo disso é porque a gente conseguiu uma abrangência muito maior, né? Como estava sempre remoto num primeiro momento, então a gente tem integrantes aí que estão até fora do Brasil, né? Legal. E aí a gente tem essa troca, né? São debates sobre temas de inovação, onde a gente faz essa troca de conhecimento, essa cocriação, né? Então, são diversas iniciativas que a gente tem internamente. A gente tem os encontros, né, com as integrantes. Esse ano, agora, semana passada, a gente teve nosso primeiro encontro aberto, né, para que todos possam conhecer, para que todos possam interagir, né, não só quem está ali como integrante da comunidade. E esse é o objetivo. Acho que esse ano a gente vai fazer mais encontros abertos aí ao longo do ano, né, para que outras pessoas também possam interagir com a gente. E dessa forma a gente também traz novas parcerias, né, seja internamente, né, às vezes de desafios que a gente esteja trabalhando e que a gente possa se ajudar de alguma forma, possam até nascer aí parcerias, né, a partir disso, como também dar win para o mercado de uma forma geral, como foi o caso com a Rede Mulher Empreendedora, né, que a gente está presente aí no radar do ecossistema, né, de mulheres brasileiras que eles têm. Então, foi muito bacana aí começar a ter essa participação. Não, e a Win é mercado. só sucesso. E acho que é importante isso, né? Nos encontrar, nos juntar para co-criar, né? É importante dar essa relevância para o grupo de mulheres, né? Realmente visibilizar que tem boas líderes, né? Nossa líder, por exemplo, a Mari, né? Ele é uma craque. Mas assim, eu acho que, de novo, é importante essa cocriação, mas para cocriar a gente primeiro tem que se encontrar. E por isso a gente também tem a iniciativa de Open Futures, né? Exato. Que é o nosso think tank. Ele já vem trabalhando desde o ano passado, a gente se encontrou com pessoal de saúde, pessoal de educação. A gente fez trabalhos de futuros, imaginamos qual que seria o futuro da saúde, o futuro da educação. Fizemos um manifesto próprio de o que a gente acredita, né, que são os valores, o que nos representa nessa visão de segmento de saúde e educação. E assim, inclusive foram criados artefatos, a gente começou a fazer algumas iniciativas juntos, né? Esse ano a gente tem planos de continuar expandindo, não ficar só nesses 2 segmentos, mas tocar mais temas, né? E começar a gerar conhecimento, e conhecimento que não fique só no papel, né? Conhecimento que possa ser aplicável, que gere algum impacto, e justo nessa visão de co-criar futuros que sejam melhores para todo mundo, para todos os atores, tanto para nossos clientes, para a gente e a sociedade. Que é importante sempre ter em conta isso, né? Sim. Que com o design que ele evoluiu, que a gente tinha um design focado em produtos, focado em serviços, a gente evoluiu para um design focado em pessoas, e agora estamos num design focado em stakeholders, porque você não sabe qual que vai ser seu stakeholders. Às vezes vai ser um cliente, às vezes vai ser uma organização, e às vezes vai ser o meio ambiente também, né? Exatamente. Então tem que considerar ele como um stakeholder, porque certamente o impacto é uma das questões que a gente tem que cuidar muito. Sim, e aí a gente volta lá no comecinho da importância do design que você trouxe, né? E também dessa relação ganha-ganha aí para todo mundo. Uma coisa que eu acho também importante, né, mencionar aí mais especificamente do Open Futures é o tipo de atores, né, que a gente traz. Então, não são só líderes aí de inovação do segmento, né, mas assim, quais as empresas do segmento? Então, por exemplo, você falou de saúde, né? A gente traz para fazer essa cocriação pessoas da indústria farmacêutica, de seguros de saúde, quem mais que teve de hospitais, né? Das startups também de saúde, ou seja, a gente coloca todos esses atores com pontos de vista, né? Tanto com desafios e oportunidades distintas para os clientes, né? Para a gente ver quais são eles, entender o que está acontecendo, né, no hoje, para poder projetar esse futuro que a gente gostaria como segmento de indústria, né? E a mesma coisa para a educação, né? Então,
grupos de educação, tanto acadêmico quanto também para empresas, né? Porque hoje também uma tendência é que as organizações elas estejam cada vez aí mais trabalhando nessa capacitação, né, dos funcionários. Então tem esse ponto também bem interessante. As edtechs, né, que estão surgindo aí bastante. As ONGs, né, que também a gente às vezes acaba esquecendo delas, mas elas são muito importantes. É verdade. A gente tem que trazer, né, todas essas pessoas junto. Tivemos também, quem mais que a gente teve para a educação? Acho que foram esses atores. Foram várias. É importante essa mistura de atores, porque traz distintos olhares para a visão de co-criar juntos, né? Então você não tem só uma visão de futuro que pertence a um ator específico, porque o hospital, a clínica, eles vão ter uma visão, mas aonde vai ter outra, o próprio paciente tem outra, né? As consultorias, as empresas que não são necessariamente de saúde têm outra, e aí como todo mundo se junta para criar uma visão única e começar a trabalhar nesse mesmo caminho, sabe? Eu acho que isso é importante. E aí, uma vez que a gente tem tudo isso, de novo, a gente vai implementar. E aí, temos outros tipos de iniciativas, como o 87Co, que ajuda justo nisso, né? Beleza, a gente já pensou no futuro, já definiu ele, sabemos quais são os desafios, mas como vamos resolver isso, né? Sim. Aí entra o 87Co, que é uma iniciativa muito legal que a gente tem de trabalho conjunto com startups, que é assim, beleza, imagina, saúde, né? A gente já identificou o desafio, agora precisamos soluções que estejam funcionando, como conseguimos acelerar elas para conseguir atender toda essa jornada, né? Que a gente quer criar. E a partir também novos modelos de negócio, né? Criar que vão novos modelos de negócio. Através disso. E o 87Co ajuda nesse sentido, em conectar as startups para o desafio de negócio, né? E eles conseguem sair do programa com uma solução muito mais robusta, que fica conectada com o mercado e conectada com o nosso próprio ecossistema também. Sim, e com o nosso propósito, né? Que no final, todas essas iniciativas, elas cocriam para a gente construir um futuro melhor. É para cocriar um futuro melhor. E aí vem a importância do futuro, né? Que a gente conhece bem. Você que a gente lembra que a gente trabalhou no programa de Cool Hunting no ano passado, que é uma questão muito importante. Que assim, o Cool Hunting que a gente fez foi focado na visão de entender questões mais específicas do mundo real, né? Sair um pouco do escritório, sair um pouco aí do explorador, né? Da internet, para procurar o que vem acontecendo na rua. Isso se conecta com todo o trabalho que a gente tem prévio também. Mas essa questão de olhar e ser observador para identificar o que vem acontecendo hoje e poderia acontecer amanhã é realmente uma capacidade importante para as organizações, né? Não, e essa mudança de perspectiva, né? A partir do momento que você muda esse olhar e que começa a entender que isso também faz parte, né, do seu dia a dia através desses sinais, a transformação ela acaba ficando mais, de uma certa forma, mais suave, né? Vamos dizer assim, porque ela não acontece da noite para o dia. Ela é um processo, né? E tem que ser um processo bem definido. Não dá para a gente querer hoje fazer com que a transformação ela aconteça amanhã. E nesse sentido, a gente ter esse olhar observador e entender que pequenas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, eles estão fazendo parte dessa mudança, isso ajuda muito a gente a fazer essa transformação de uma forma transitória, né? E não de uma forma brusca e abrupta. Sim, importante. E essa capacidade tem que ser treinada no dia a dia, né? É um exercício, né? É um exercício contínuo. A própria procura e entendimento das tendências em sinais é contínuo. Não é que você vai fazer um trabalho agora em janeiro e acabou o ano inteiro, não. Tem muito para explorar, elas acontecem constantemente e tem distintos ritmos também, né? Sim. Porque enquanto as sinais elas podem aparecer e desaparecer, né? Em uma questão de meses, as tendências tomam muito tempo para evoluir. Blockchain, por exemplo, ele não apareceu hoje, não foi o ano passado, ele tem muitos anos já, e a gente está vendo como ele está evoluindo, como ele consegue um maior nível de maturidade, né? E uma tendência que cumpre aquela questão dos ciclos que a gente conhece, né? Que como se fosse uma montanha mesmo.
Importante ter essa noção e saber que equipes de inovação nas organizações têm que ter essa procura constante de entender o que vem acontecendo no mercado. E essa procura não tem que ficar só na procura, né? Tem que se abrir para a organização. Exato. Porque não adianta ter toda essa informação aí num arquivo Word e ele nunca viu a luz. E aí é importante também ter iniciativas que possam compartilhar as informações do que vem acontecendo nas áreas, o que vem acontecendo no mercado e qual que é a nossa opinião, que é importante, a gente formar uma opinião como organização sobre o que está havendo no mercado. Isso me lembra muito também o que a gente fez dentro da área, que é a nossa revista 87 News, né, que justo tem esse objetivo de compartilhar essas informações de todas as especializações, tudo que vemos trabalhando. Agora, a última saiu uma edição, né, você trabalhou nessa última edição. Me conta um pouco mais sobre essa edição. Foi uma edição muito bacana, porque foi a primeira edição que a gente materializou de fato, né? Então, aqui mesmo no stand, né, que a gente tem aqui da área de inovação, a gente trouxe algumas versões impressas, né, para as pessoas poderem, assim, pegarem ela mesmo, sabe? Nossa, sentir o feeling da revista, né? Exato, que nada como a gente vê ali, né, ela materializada ali, para a gente trazer isso mais para nossa realidade, né? E então, assim, foi muito importante, né, a gente proporcionar isso, está sendo super bem recebida. Aliás, queria deixar o convite aqui para as pessoas, né, para os colaboradores que estão aqui, que não conheceram ainda, para conhecerem, e para os que estão fora também. A gente, né, disponibiliza isso aqui num SharePoint interno aqui, que vocês podem consultar também as edições anteriores. Mas basicamente, falando um pouquinho dessa edição especificamente, né, que é um pré-lançamento, a gente ainda vai lançar para dentro aqui no comecinho de fevereiro, mas a gente conta um pouquinho tudo o que aconteceu, né, em 2022, então os principais pontos aí que a gente teve ao longo do ano e também as expectativas, né, do que esperar aí para 2023, que vem muita coisa legal aí pela frente. Muita coisa legal. E eu acho que agora você está falando, muitas das coisas que a gente trabalha em inovação cumprem com aquela questão dos princípios do design que a gente fala, né? Porque essa revista é co-criada entre a gente. Sim. Todo mundo participa, desde a questão da produção dos artigos até a edição da própria revista, né? A questão, agora que foi materializada, também teve toda uma equipe, foi você mesmo que estava por trás, trazendo aqui para a pessoa experimentar. Então é muito interessante como no final é importante, de novo, esse mindset dos membros das equipes, né, do time, porque no final ele se vê reflito em cada uma das coisas que nós fazemos, né? E acho que uma coisa também importante que agora você comentou é a gente falar que a inovação, ela é para todos, né? Então, por mais que a gente tenha a nossa área de inovação, a gente facilita com que a inovação aconteça por toda a empresa e também, obviamente, nos nossos clientes. Mas esse papel, né, que a gente traz de cocriação dos artigos e de tudo mais é justamente para escalar mesmo esse conhecimento, né? Que esse conhecimento ele não fique ali só dentro da área de inovação ou dentro da Sala 87, né? Que é o nosso espaço ali de inovação físico, né? A gente quer que ele transcenda para todos os colaboradores, para todas as regiões. Cada região tem um hub de inovação, mas ele não tem, né, essa troca e esse conhecimento, ele não pode ficar só ali. E a 87 News é uma forma da gente expandir, né, escalar esse conhecimento e essa troca para os outros departamentos, áreas, e seja de qual nível for organizacional, né, o colaborador. Então, a gente quer que todo mundo seja um agente de inovação aí, como a gente é um embaixador, na verdade, né? Vamos falar, os embaixadores da inovação, que para a gente é importante para ter esse engajamento cada vez mais forte. Sim, eu acho que é interessante falar sobre isso, porque, assim, a área de inovação, e em geral, todo aquele que trabalha com inovação precisa de ter metodologias, né, que ajudem ele nessa gestão das iniciativas, nessa gestão do trabalho que é feito. E cada vez fica mais complexo, né, porque nós vivemos num mundo volátil, né, mundo complicado, complexo. E temos... Não linear, incompreensível, né? Já que a gente começou a falar aqui do mundo Bunny. Do mundo Bunny. Então... Mas assim, essa complexidade merece de ter dinâmicas muito específicas para fazer uma gestão
que não tire a criatividade, que não tire o espaço para criar, para experimentar, mas ao mesmo tempo gere uma ordem na hora de implementar. De novo, o pensamento ambidestro. Exatamente. Né? Então, é importante que as áreas de inovação, olhando tanto para a organização em geral, a própria área e o mercado, tenham claro como é que vai ser a estratégia, né? Como eles vão conseguir implementar, como configurar as equipes, como configurar as iniciativas e dar uma ordem para tudo isso para garantir a consecução dos resultados, né? Importante. Que é muito importante. Obviamente a gente tem que trabalhar para os resultados. Se não tiver resultado também não faz sentido, Não faz sentido. Né? E assim, a inovação, ela tem eu acho que existe um preconceito de que ela é bagunçada, né? Que você chega no escritório e aí do nada, bora fazer isso aqui. E até pode ser, tem espaços para co-criar, tem espaços para voar, né? Então, ficar um pouco no ar, mas isso tem que descer em algum momento e a gente tem que ter claro para que estamos criando, né? Para que estamos pensando. Elas têm que estar conectadas, a inovação, né? Ela tem que estar conectada com os objetivos estratégicos da empresa, né? Então, uma das partes, né, que você comentou muito é sobre a estratégia justamente por conta disso. Porque a partir do momento que a gente constrói, né, visualiza, né, se posiciona para onde a gente quer ir, a gente consegue entender, ok, quais os passos que eu tenho que fazer para chegar nesse destino. Sim, e é importante isso porque, de novo, ter essa visão estratégica clara garante que você vai dar resultado, né, para o negócio e, ao mesmo tempo, você tem confiança que está indo pelo caminho certo. Sim. Né? Na direção certa, na real. Exato. Porque depois disso é que o caminho muda, mas todo mundo sabe onde quer chegar. Exato. Isso aí é muito importante. E também está sempre fazendo uma retrospectiva, né, com lições aprendidas. Então, nessa jornada, o que a gente aprendeu, né? Quais foram as lições aí que a gente pode trazer para as próximas vezes, né? Tanto dos pontos positivos que a gente tem que continuar fazendo, como das coisas que não deram certo, né? E como que a gente pode melhorar sempre as coisas que não deram certo. E dar um passo para frente, nessa questão de iterar, de tirar o apego, né? Daquilo que não funcionou. Se não funcionou, beleza, a gente tentou, experimentou, aprendeu. Exato. E continuar e evoluindo. E isso aconteceu com muitas iniciativas também na gente, né? Exato. Foram experimentadas, a gente no caminho viu que não era igual a melhor forma e evoluiu. E ajusta, né? E ajusta, mas o objetivo sempre foi claro. Sim. Né? Então isso dá confiança para iterar. Exatamente. Sim. Muito bom. Acho que podemos... Tá. 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 Beleza. Bom, obrigada, João. Acho que foi bem bacana. Não sei se você gostaria de comentar, tem algum último recado, assim, alguma tendência, assim, algum impacto, alguma coisa que você gostaria de deixar aqui para o pessoal? Eu acho que dá para falar muito na inovação. O legal de inovação é que ele é transversal. Então, ela consegue explorar muitos caminhos, muitos lugares, muitos segmentos, mas sempre existem espaços para continuar falando. E aí, como a gente falou hoje, temos a WIN, espaço para mulheres, a gente fala de inovação, temos muitos espaços, temos Open Futures, nosso think tank, vamos nos encontrar aí, né? E a gente sempre está aberto, estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, né? Pode nos procurar. Não, perfeito. Acho que é isso. As redes sociais, né? O site, o LinkedIn da WIN, né? Que é WIN Comunidade no final, para quem quiser seguir. E acho que é isso. É isso. Obrigado. Obrigada, pessoal. Prazer. Tchau, tchau. Este podcast foi oferecido por Stefanini, co-criando soluções para um futuro melhor.